Fala pessoal, professor Matheus aqui, dando continuidade na nossa aula de Estados Unidos na década de 20 e 30. Aulas passadas, nós falamos ali sobre a questão da mulher, falamos sobre aquela prosperidade que atingiu os Estados Unidos aí no ano de 1920, tá certo? Continuando sobre isso, nós estávamos falando ali sobre o universo feminino, a mulher, a mudança da mulher graças à sua inserção no mercado de trabalho. Nós também teremos que ver que neste momento outras coisas inovadoras irão aparecer no próprios Estados Unidos, como por exemplo a popularização do jazz e do blues, tá certo? Como nós falamos, a população ali estava com aquela vontade de viver, aquela liberdade, aquela vontade de viver tudo que ela tinha que viver, porque a guerra foi uma experiência traumatizante para eles. E nisso nós vamos ver lá um estilo nascendo, né? Um estilo que já era conhecido lá desde o século XIX, que nasce em New Orleans, né? New Orleans ali, com descendências de raízes afro-americanas. Nós vamos ver que esse estilo vai se popularizar nas festas e nas casas noturnas que tocavam jazz em todos os Estados Unidos, principalmente ali em Nova York, né, nos bairros de majoritariamente negros, né, como por exemplo o Harlem, que terão várias boates, várias casas, onde as big bands, né, de jazz irão se reunir para fazer ali grandes sessões, grandes shows ali que duravam horas de jams, tá, de músicos tocando e improvisando e as pessoas dançando, tá. Então o jazz vai trazer essa questão da festa, da música, do ritmo, o jazz que vai ficar impresso na história americana ali como o grande estilo musical norte-americano, tá certo? Nós vamos ver que com isso, com toda essa liberdade da sociedade, com toda essa cultura, essa libertinagem, que vai ser visto como libertinagem para alguns, né? Principalmente para alguns governantes, alguns poderosos. E nós vamos ver que em 1920 também nós vemos algumas legislações moralizantes ali que queriam pregar pela moral, retorno à moral, porque para algumas pessoas essa festa, a mulher com esses direitos da mulher, essa questão aí do abuso ali, até de bebidas nessa época aí era muito comum, dessas festas, isso era visto como um atentado à moral da comunidade, da sociedade norte-americana. Nós vamos ver algumas leis moralizantes sendo lançadas, né, que é a tentativa de moralizar a vida da população norte-americana. Uma delas vai ser a famosa Lei Seca de 1920, que vai proibir o consumo, a venda e também o transporte e a produção de bebidas alcoólicas dentro dos Estados Unidos. O que vai acontecer? As pessoas vão parar de beber álcool graças a essa lei? Não. Apesar da proibição da produção, venda, distribuição de álcool, nós vamos ver que a população continua sim a beber e consumir álcool, mas dessa forma seria um álcool ilegal. Nós vamos ver grandes contrabandistas surgindo nos Estados Unidos. Os famosos gangsters, mafiosos ali, vão acabar surgindo, fazendo esse contrabando de álcool, forçando ali alguns vendedores a vender o seu álcool contrabandeado, ganhando muito poder, muita notoriedade e também muito dinheiro. Eles eram muito violentos, inclusive. Aqueles que negassem a jogar nas suas regras, aqueles que negassem a vender o seu álcool contrabandeado, né, como vocês conseguem ver na GIF ali, não tinha lá um bom futuro, não tinha muita salvação, eles acabavam sendo mortos, então eram figuras muito perigosas. Apesar de, com o seu dinheiro, com a sua fama, sua notoriedade, esses gangsters ali ficarem famosos, né? Nós vamos ver que eles vão virar quase que celebridades norte-americanas. Citando ali o grande gangster dessa época, o grande mafioso dessa época, Al Capone, que vai entrar ali financiando artistas, aparecendo em jornais, aparecendo em revistas, tá certo? Inclusive até financiando campanhas eleitorais de alguns políticos, beleza? Então Al Capone ele fica como uma figura marcada da época da Lei Seca e da época dos gangsters ali que traficavam este álcool ilegal dentro dos Estados Unidos. Maravilha! Falamos aí sobre a questão cultural, falamos um pouco sobre a produção, sobre a economia norte-americana. Agora vamos falar a famosa crise de 29, que termina com todo esse ar de prosperidade que a década de 20 tinha, tá certo? O que foi a crise de 29? Para a gente entender a crise de 29, nós temos que falar de novo que os Estados Unidos estavam alicerçados na famosa lei do mercado, a lei da oferta e da procura, sem nenhuma intromissão do Estado.
Beleza? Então nós vamos ver que os Estados Unidos estavam com uma produção muito grande, como nós falamos nas aulas passadas. Produção muito grande é igual, gera a necessidade de um grande consumo. Só que o consumo não acompanhava essa produção. Ou seja, você tinha muito mais produção do que efetivamente consumo desses produtos. Então você vai ter uma superação ali do consumo, da produção ao consumo. Você está produzindo muito mais do que a população ou que os outros países estão consumindo, tá certo? Tirando que a falta de legislação trabalhista nos Estados Unidos, lembrando que o Estado não intromete na economia, vai fazer o quê? Quanto maior for a oferta de mão de obra, quanto mais pessoas procurando emprego, menor vai ser o salário que você vai pagar. A lei da oferta e da demanda, né? O empresário não vai pagar um salário muito grande se já tem várias outras pessoas querendo trabalhar no mesmo cargo. Então o que nós vamos ver? Que a população vai começar a ganhar salários muito e muito baixos, né? Lembre-se, salários baixos quer dizer que a população no geral nos Estados Unidos vai ter o seu poder de compra reduzido, reduzindo assim também o consumo. Então, tinha muita produção e a população estava ganhando mal. E esse salário baixo está fazendo com que ela reduza ainda mais a sua possibilidade de consumo. Chegando ao ponto que em 1925 a população norte-americana vai estar na miséria, tá certo? Mais da metade da população vai estar numa miséria inigualável. Ou seja, pessoas na miséria não compram, então vai diminuir muito mais o consumo. Estamos caminhando para uma superprodução dentro dos Estados Unidos. Então, nós vamos ver aí que ainda temos um outro grande problema. Conforme a tecnologia avança, as novas máquinas, as novas tecnologias estão dominando o mercado, não só as indústrias, como também na própria agricultura. O maquinário agrícola está tomando o lugar dos trabalhadores, está criando desemprego. E com desemprego, menos pessoas vão poder consumir. Com menos pessoas consumindo, menor o consumo. E a produção começa a se acumular cada vez mais. Então, nós vamos ver essa miséria, esse desemprego reduzindo o consumo da população dos Estados Unidos, causando uma super produção. E para piorar essa situação, nós vamos ver o mercado europeu que vai começar a fazer políticas protecionistas. Conforme vai avançando a década de 20, nós vamos ver que os Estados Unidos vai conseguir quase que reerguer a economia europeia. Para continuar com esse ar de reerguer, para que a economia europeia consiga se recuperar e possa andar sozinha, nós vamos ver que a maioria dos países europeus vão adotar medidas protecionistas, ou seja, medidas para proteger o seu mercado interno, medidas para proteger suas economias nacionais, parando de importar produtos dos Estados Unidos. Isso só vai piorar a situação de superprodução. Os Estados Unidos já estavam tendo uma produção muito grande e agora a Europa vai começar a fechar as portas para os produtos norte-americanos para tentar ali reviver o mercado interno europeu e proteger as indústrias que estão renascendo, né? Essas indústrias estão renascendo, então ela precisa ter um mercado para poder vender os seus produtos. Então, a maioria dos países da Europa começam a fechar suas portas para os produtos norte-americanos. E para piorar, conforme ela vai se reabilitando, conforme a Europa vai se reabilitando, nós vamos ver também que ela vai começar a retomar o seu lugar no mercado mundial, realizando ali de novo, novamente, comércio com outros países, pegando os mercados que os Estados Unidos tinham dominado, ou seja, diminuindo cada vez mais a influência norte-americana. Mas os Estados Unidos continua produzindo, mesmo o mercado estando diminuindo, mesmo a população não estando consumindo tudo, o mercado europeu tendo quase que parado de consumir os produtos norte-americanos, nós vamos ver que os Estados Unidos continua produzindo, tá? Essa informação dessa crise vai chegar várias vezes aos ouvidos dos grandes empresários e agricultores, que vão acabar negando ela, achando que não era realmente uma crise e que tudo isso é passageiro, é só eles aguentarem um pouco. Como eles vão aguentar? Como eles vão sustentar essa economia enquanto esse alerta de crise está acontecendo? Realizando empréstimos. Como nós falamos na nossa última aula, o crédito estava facilitado, então esses grandes empresários vão pegar dinheiro emprestado dos bancos para poder injetar na economia. Já que não está tendo consumo, eu vou pegar dinheiro emprestado, injeto na economia e quando a economia voltar a andar, eu pago meus empréstimos. Então nós vamos ver grandes empréstimos a juros altíssimos sendo feitos. Tirando isso, nós vamos também ver a questão da hipoteca. Vários fazendeiros, industriais vão hipotecar suas terras no banco para pegar dinheiro emprestado do banco e assim continuar injetando e crescendo ali a sua produção. No final nós teremos ali fazendeiros e empresários totalmente endividados graças a esses empréstimos e a produção continua acumulando sem poder ser vendida. Chegamos então à quebra
da Bolsa de Valores. Tá? O que seria? A Bolsa de Valores basicamente é um mercado onde você compra a ação de empresas que estão vendendo, se as empresas estão indo bem, estão vendendo os produtos, produzindo e vendendo, você ganha dinheiro, você vai vender sua ação, alguém vai comprar e você ganhou dinheiro. Agora, se a sua empresa começa a não conseguir vender e começa a ter problemas financeiros, o valor da sua ação vai começar a diminuir. Você vai tentar vender e você não consegue. Você vai ter que vender por um preço muito, muito barato, tá certo? Então nós vamos ver que em 1920, naquela época do próspera dos Estados Unidos, naquela época a galera estava sendo incentivada a fazer investimento na bolsa. Por quê? Porque os Estados Unidos, as empresas norte-americanas estão muito bem, obrigado. Tudo que era produzido era consumido pela Europa, pela própria população norte-americana, pela China, pela América Latina. Os Estados Unidos estavam muito bom, tá? Ele estava produzindo muito, mas estava vendendo muito. Então as pessoas investiam em 1920 na Bolsa de Valores e acabavam se transformando em milionários, né? Porque as ações estavam se valorizando demais. E depois elas vendiam essas ações por um valor muito mais alto do que elas compraram. Vai sendo criado na cabeça da classe média norte-americana que investir na Bolsa de Valores é igual ficar rico da noite pro dia. E é isso que eles vão fazer. A classe média norte-americana vai começar a fazer grandes investimentos na Bolsa de Valores, tá certo? Nós vamos ver ali que eles vão pegar dinheiro emprestado, hipotecar sua terra, seu carro, sua casa, pegar dinheiro emprestado do banco para poder investir na Bolsa de Valores com o sonho de se tornar milionário da noite pro dia, igual muitos conseguiram quando os Estados Unidos estava muito bem logo depois da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer de verdade? Em 1929, toda essa situação de crise vai estourar. As empresas vão estar com superprodução, ninguém vai estar consumindo, ou seja, ela vai ter que decretar, as empresas norte-americanas vão começar a decretar falência ou diminuição. Com isso, nós vamos ver que vai ter cortes de funcionário, as empresas que falem vão demitir todos os funcionários porque elas vão entrar em falência, mais desemprego dentro dos Estados Unidos, menos consumo ainda, e isso vira uma bola de neve. O que já tinha superprodução e ninguém estava comprando, agora quando essas empresas vão falir, ninguém vai comprar mesmo porque está todo mundo desempregado. Então nós vamos ver que as empresas começam a falir. Empresas falidas, as ações compradas dessas empresas ficam sem valor nenhum. Então as pessoas que pegaram dinheiro emprestado no banco para investir nas ações de uma empresa que faliu, elas vão ter uma ação que não vale nada. Uma ação sem valor nenhum. E aqui começa a grande quebra da Bolsa de Valores. 24 de outubro de 1929, com a crise anunciada, as pessoas no desespero vão até a Bolsa de Valor para tentar vender as ações que elas compraram, para tentar resgatar algum dinheiro. 13 milhões de ações vão ser colocadas à venda na Bolsa de Valores. Só que essas ações já não têm mais valor porque as empresas faliram ou estão em crise, estão indo para falência. Ninguém vai comprar ação. Então são colocadas 13 milhões de ações à venda sem nenhum comprador. Ou seja, naquela regra da oferta e da demanda, se tem muita ação na bolsa sendo vendida, o preço dela começa a despencar. Mas nesse caso, não tem ninguém comprando. Então essas ações vão valer muito menos do que o papel que era impresso ela. Ou seja, o papel que estava impresso a ação custava muito mais caro do que as próprias ações. No dia 29 de outubro de 1929 vai ser impossível segurar a situação. 16 milhões de ações vão ser colocadas à venda ao mesmo tempo, sem nenhum comprador. No final, o mercado financeiro inteiro e a bolsa inteira vai quebrar. Dentro do mercado financeiro norte-americano, nós vamos calcular uma perda de mais ou menos 14 bilhões de dólares. Desemprego, miséria e agora muita gente que pegou dinheiro emprestado para comprar ação na bolsa não tem como pagar. Os empresários que pegaram dinheiro emprestado do banco para poder influenciar ali e continuar injetando dinheiro nas suas grandes empresas não conseguem pagar porque faliram. Os agricultores vão perder suas terras que eles hipotecaram para o banco. Ou seja, a economia norte-americana, em questão de dias, vai à falência. Em questão de uma semana, vai à total falência. Então, o morador, a população de classe média que pegou seus investimentos, pegou dinheiro emprestado do banco, hipotecou sua casa para comprar ação na bolsa, achando que conseguiria faturar um dinheiro, achando que conseguiria ficar ali milionário, digamos assim, agora se vê numa situação terrível, onde ela tem uma grande conta para pagar, muitas vezes a casa hipotecada vai ser pega pelo banco e ela não tem mais dinheiro nenhum, porque as ações que ela comprou não vão valer nada. Essa é a famosa crise de 29, que vai gerar um caos nos Estados Unidos. Vai gerar o desemprego, vai gerar a miséria
Inclusive, vai aumentar em muito o número de suicídio. As pessoas que antes eram grandes investidores, grandes industriais, grandes empresários, grandes fazendeiros, ou até um morador de classe média, né, que investiu todas as suas finanças ali nas bolsas de valores, não vão conseguir afirmar para a família ou falar para a família que, olha, perdemos tudo, vamos ter que morar na rua. A maioria deles entram em um prédio bem alto e se jogam de cima, né, para tentar ali livrar essa situação, para tentar não ter que encarar essa situação de crise nos Estados Unidos. Então as taxas de suicídio também vão acontecer, vão aumentar dentro dos Estados Unidos. Pessoal, a partir daí, obviamente, se toda a economia mundial dependia dos Estados Unidos e agora os Estados Unidos quebrou, o que vai acontecer? Os outros países também irão quebrar, como uma grande fileira de dominós, onde os Estados Unidos está na ponta, derruba e vai derrubando todos os outros países em sequência. Tá? Mas isso é um assunto que nós vamos falar da próxima aula, que é a Grande Depressão causada ali nos outros países do mundo, graças à crise de 1929 nos Estados Unidos. Pessoal, isso foi a aula de hoje, é isso? Abraço, beijo a todos, até semana que vem.